E aí, pessoal, tá começando mais um episódio do Pode Aquilombar. E hoje o episódio é para quem já entendeu que criatividade não é só talento, é também sustento. Direto da Madre Deus, um dos berços culturais que nós temos na capital de São Luís, recebemos uma mulher que transformou visão em negócio e presença em impacto. Com vocês, Raíssa Reis. Oi, gente. Raíssa, seja bem-vinda no nosso podcast. Obrigada. Seja bem-vinda mesmo. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Adorei. E adorei te conhecer já. Influenciadora, empreendedora, o que mais a gente pode conhecer dessa Raíssa Reis? Olha, além de influenciadora, empreendedora, eu sou fonoaudióloga formada. Eu digo assim que eu uso a minha profissão a favor, né? Eu uso comigo. Eu sou nascida e criada na Madre Deus. Já participei de grupos culturais. Adoro dançar. Adoro comer. Quem não gosta, né? E só eu sou múltipla. Eu sempre costumo dizer que às vezes a gente não é só um, a gente é vários, né? Ao mesmo tempo. Então eu faço um pouquinho de cada coisa. Raíssa, a gente que mora na periferia, né? E a Madre Deus é um lugar potente. A pergunta é, como foi crescer nesse cenário? Eu acho que, graças a Deus, eu cresci nesse cenário. Porque lá na Madre Deus, como as pessoas... Assim, além do Quilombo Liberdade, a Madre Deus também é rica em cultura. Tem vários grupos, é diversa. Então, você tem tradição no Carnaval, tem no São João. Então, isso faz muito parte de mim, faz parte, eu acho que da minha bagagem. Eu sempre valorizei, eu sempre valorizo a cultura, acho que por conta de viver desde pequena nesses ambientes. E eu agradeço muito, porque eu vejo assim, tem pessoas que não sabem nada do que acontece em São Luís, Maranhão, quando alguém fala assim, ai, que grupo é esse, que sotaque é esse? Morando aqui em São Luís, eu fico assim, abismada. Eu custo acreditar que isso existe, porque eu acho que pra mim é tão natural isso, que quando eu vejo pessoas que não sabem sobre algo cultural ou algo da nossa terra, eu fico chocada às vezes. Então, assim, agradeço muito por viver na Madre Deus, por ter crescido lá. Isso me ajudou e me ajuda muito. Raíssa, tu consegue identificar algo que esse território te deu e que hoje aparece no teu trabalho? Eu costumo dizer que criatividade e o poder de ser artesã. Porque quando eu saí no Barriquinha, quando eu era pequena, e logo depois fui para a Companhia Barrica. Lá, às vezes, a gente produz a nossa roupa. Eles entregam a palha, às vezes a palha tá crua, a gente tem que colocar paetê, canutilho. Então, foi dali que eu aprendi um pouquinho do artesanato. Então, tu dançava no Barrica? Dancei 10 temporadas, 10 anos no Barrica. 10 anos no Barrica, E aí, lá eu comecei a pegar uma linha, uma agulha, e comecei a costurar. Então, isso meio que foi uma escola. Então, assim, dali eu disse, rapaz, eu consigo fazer qualquer coisa. Eu amo bordar, eu amo customizar. Eu acho que vem muito disso, sabe? De ter aprendido a fazer essas coisas, quando eu era criança, adolescente. E aí, isso se perpetuou aí na vida adulta. E tu falou uma coisa muito importante, é que os movimentos culturais, né, a Bumba Meu Boi, então, quando você... Existe um empreendimento ali, né? Existe uma economia criativa ali, porque você acaba aprendendo, né, a como vai bordar, como vai fazer. Isso acaba também fazendo que as pessoas, através daquela ferramenta, né, possa daí tirar também o seu sustento, né, e levar isso também para sua vida profissional, que foi o que aconteceu muito com você nessa história, né? Sim. Inclusive, uma referência pra mim em bordados é a Tânia. Eu não sei se já ouviu falar. A tia Tânia, que borda aí muitos couros de boi. Eu sou apaixonada por ela. E eu, pequena, quando a minha mãe ia lá pra gente bordar a nossa pala de barriquinha, era uma inspiração. Eu sempre via lá, chegava, tava várias pessoas bordando. E eu ficava, assim, admirada como é que eles conseguiam fazer rosto de pessoas ali apenas com uma agulha, miçanga. É incrível.
incrível o trabalho, eu admiro muito. Eu sou apaixonada por esse trabalho de bordado. Quando eu vejo, assim, os couros de boi, os chapéus, as palas. Bem detalhado. Né? É muito lindo, é muito rico isso, né? E é algo muito nosso, né? É algo muito do Maranhão, né? Porque ali, acho que essa arte de miçanga, de bordado, é muito nosso, né? Acho que, não lembro se Parintins eles têm isso, mas eu acho que é totalmente diferente do nosso. É diferente, né? Cada um com sua cultura. Existe uma Raíssa antes do digital. Como é que ela era? Essa Raíssa antes de ir para a rede social, antes de ser essa influenciadora, essa empreendedora. Quem era a Raíssa? Olha, eu costumo dizer que é quase a mesma pessoa. Porque eu sempre fui muito assim, muito autêntica, uma criança assim que queria estar em tudo, uma criança que gostava de dançar, de curtir, de ver as coisas, muito criativa. Quando eu estudava, quando eu era pequena, eu fazia pulseiras para vender na escola. Então, assim, muito do que eu era criança, eu sou hoje em dia. Então, minha mãe sempre fala, Raíssa, tu é o mesmo jeito, moleca, desde pequena. E não mudou muito, não. Só que, assim, agora a gente tem o foco do trabalho, né? Mas eu acho que é a mesma pessoa. Sempre muito autêntica, muito criativa, muito comunicativa. Eu sempre fui muito comunicativa. Minha mãe sempre recebia aquelas notificações. Ai, fala demais na aula. Mas é porque eu sempre fui de falar mesmo. Raíssa, quando tu entrou nessa área da rede social, né, para empreender, né? Qual foi o primeiro sinal de que aquilo poderia virar, de fato, a profissão, teu sustento? Olha, é muito curioso isso, porque eu saí da faculdade, como eu estava te contando, saí da faculdade. Quando a gente sai da faculdade, às vezes não surge logo o primeiro emprego, né? Pós-formado, ali na sua área. Sim. E eu queria terminar a faculdade e já trabalhar, porque às vezes a gente meio que se cobra, né? E aí foi que eu criei uma loja de personalizados, de chapéus personalizados, que hoje em dia ela foi mais para brindes corporativos e alguns bonés que a gente faz com frases. E aí, quando eu tive uma oportunidade de botar um stand na feirinha São Luís, que hoje em dia ainda existe, né? E aí eu coloquei esse mini quiosque, e todos os domingos eu ia pra lá, de 8 da manhã até 2 da tarde. Meus domingos, eles não existiam, né? Era sempre pra trabalhar. E aí, eu pegava o meu celular, às vezes, quando você quer apresentar um produto, pro seu Instagram mesmo. E era o Instagram da loja, né? Já era SLD Chapéus. E aí, eu pegava e ficava, olha, gente, olha aqui, tem essa viseira hoje, tem esse chapéu aqui diferente. Ai, chegou o chapéu cowboy, chegou um chapéu pra você ir pra praia, ou pra... que a gente vende também chapéus bordados de São João, né? E aí eu sempre mostrava. E aí os meus amigos de stands, né, de vizinhança, eles falavam, Raíssa, tu é muito comunicativa, fala aqui do meu produto. Aí eu chegava lá na banquinha da Cíntia, esses são os melhores sabonetes artesanais. E aí eu chegava no meu amigo George, ele fazia personalizados, o Artimanhas. E eu chegava e falava sobre ele, eu falava de outras pessoas. E eu sempre, meus domingos era assim, vamos dar um rolê aqui na feirinha, o que que tem? Eu mostrava o produto de todo mundo, mostrava o meu produto de todo mundo. E aí foi que assim, meu primeiro trabalho foi uma amiga que me convidou pra eu ir na clínica de estética dela. Eu fui. Aí a gente fez um trabalho ali pronto. E o trabalho fixo mesmo foi um amigo que ele tem... Até hoje ele tem uma clínica odontológica, que é o Ézio. Ali na Liberdade, inclusive, na avenida, né? Na Camboa. E ele falou assim, oi, tudo bem? Eu vi que tu é muito comunicativo. Você não quer fazer um trabalho pra mim? E eu lembro... A frase que eu falei pra ele, eu falei assim, cara, mas eu não sou influenciadora, não tenho nem 10K. Porque realmente a gente tinha essa visão que antigamente, que criador de conteúdo precisava ter os seus 10K pra ser um criador de conteúdo. E hoje a gente não é isso, não. Todo mundo é criador de conteúdo. A partir do momento que você abre seu Instagram e você cria algo, você já é um criador de conteúdo. E aí ele falou assim, não, mas eu gostei de você, venha cá. Aí desde então, foi surgindo trabalhos atrás de trabalhos. E eu meio que me consolidei nessa carreira mesmo de influencer, né? Que as empresas me chamam, me contratam para divulgar o produto delas, a marca delas, para também ser a porta-voz do trabalho delas. E aí eu falo muito que a SLZ Chapéus me transformou na influencer, na criadora de conteúdo. E isso é muito bacana, porque tu tinha teu empreendimento, né? E isso passou a influenciar outras pessoas. Quer dizer, estava na feira na feirinha São Luís com o teu empreendimento e a tua comunicação foi
ajudando outros empreendimentos ali, e ali foi se expandindo todo esse trabalho, né? Meus amigos de lá da feirinha estão comigo até hoje. De vez ou outra, algum é meu fornecedor, eu chamo, eu indico. São laços, assim, que a gente não perde, né? Não é porque, às vezes, a gente tá ali um pouquinho na frente do outro que a gente não pode pegar os nossos, né? Os que estavam com a gente não pode dar um empurrãozinho também, né? Ajudar. É verdade. Raíssa, ser mulher preta de periferia no digital é um posicionamento muito importante. Você já sentiu que precisava provar mais que as outras pessoas? Sempre, a gente vê, eu falo por mim na minha profissão de influencer. Eu sei o meu potencial, eu sei o quanto eu entrego, só que às vezes a gente vê pessoas meio que ganhando mais notoriedade, mais visibilidade, e às vezes fazendo um trabalho tão pequeno, né? Mas assim, a cor influencia muito, totalmente. Só que aí, agora, eu tenho uma coisa comigo, que quando me chamavam para alguns espaços, eu dizia assim, não vou. Eu vou ser a única preta. Tipo assim, eu negava em ir, às vezes. Mas hoje eu vejo que, às vezes, eu preciso estar lá. Porque as pessoas precisam ver que existe uma pessoa preta que trabalha como influencer, que é boa também como todo mundo. E isso também acaba dando meio que uma inspiração para outras pessoas, né? Se ela tá lá, eu também posso estar lá. Então, assim, eu sempre tento ir a esses lugares para mostrar que a gente existe, que a gente é potente, que a gente consegue as coisas. E é isso. Não sei se você entendeu. E essa questão, assim, de ocupar esses espaços, né? Principalmente a gente que é preto, tem uns corpos pretos, tem muita gente que diz, não vou ocupar o espaço, e a gente tem poucas pessoas pretas no meio digital, né? E fazendo um conteúdo, de fato, importante, ou seja, você tem um conteúdo super importante de empreendedorismo, onde você também incentiva outras empreendedoras pretas, que eu tenho certeza que também que está ali com o seu negócio, né, sem muita esperança, mas que você está ali, de alguma forma, dentro da tua rede social, incentivando, né? E é aquilo mesmo que a gente não fale, mas se a gente existe e faz, as pessoas acabam se inspirando, né? Ou se ela tá lá, ela tá fazendo, eu também consigo fazer. Então, é sempre aquele modelo de olhar a pessoa fazendo e eu tenho certeza que a pessoa se inspira e dá certo. Mas qual foi o seu maior desafio nesse processo? E tu fala em relação a trabalhar com a internet? Isso. Ixi. Eu acho que foi alguns nãos, né? Que às vezes a gente recebe. Às vezes quer montar um projeto e aí não tem um patrocínio, não tem... a gente vê que talvez o projeto é bom e aí não tem um incentivo. Eu acho que foi mais ou menos assim. Mas na minha carreira, até que tudo fluiu muito bem, porque as pessoas chegaram até mim, porque viram o meu potencial, viram o jeito de eu falar, de me expressar, então elas vieram até mim. Mas assim, eu sinto falta de, às vezes, eu tentar fazer algo, buscar um patrocínio e não vir. Porque quando é diferente, a pessoa vem, eu sempre topo tudo, mas quando eu peço algo, às vezes ali o patrocínio não vem. Que talvez se fosse uma pessoa, por exemplo, uma pessoa branca, uma pessoa famosa, daria de bandeja, né? Raíssa, tu falando sobre isso, tu já fez vários trabalhos, por exemplo, sem remuneração nenhuma, assim, no sentido de divulgar mesmo a questão das empresas, Olha, no começo. Não, eu faço, eu costumo dizer assim, se é um amigo meu, se é um empreendedor pequeno que tá começando agora, eu vou lá de graça, eu vou sorrindo. Agora, se for alguém que já tem uma marca consolidada, que é de uma empresa grande, a gente não sorri não, porque eles estão ganhando. Sim. E tem um ditado muito certo, que se você vai, quando eles tiverem dinheiro, eles vão pagar outra pessoa e não você. Verdade. Então, eu sempre faço assim, não, meus amigos, meus pequenos empreendedores, vamos lá, eu vou junto contigo. Tanto é que meu Instagram é lotado de publicidade, que eu vou lá, eu olho, eu gosto. Eu sou uma pessoa assim, se eu gosto da coisa, se eu gosto do produto, se eu gosto do local, eu faço um conteúdo totalmente, assim, aleatório mesmo. Eu faço de graça, sabe? Porque é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu gosto. Mas, assim, quando é marca mesmo, a gente... Sim. Né? Todo mundo tá ganhando, a gente tem que ganhar também. Bom. Além de criadora, você também é empreendedora. Como é empreender dentro da economia criativa para você? Olha, é muito engraçado isso, porque eu acho que quando eu comecei a empreender, a gente nem falava muito sobre o que é economia criativa, né? Que economia criativa nada mais é do que
o talento humano. E eu sempre tive esse talento escondido e eu não entendi o que era. Pra mim é muito bom, é muito gostoso, porque eu sou uma pessoa altamente criativa. Minha cabeça, ela ferve o tempo todo com ideia. Eu criei a CLZ Chapéus. Aí depois eu vim pro Raíssa Reis Digital. Com isso também, eu tenho um armário compartilhado no qual eu alugo peças, roupas, sapatos, qualquer coisa, mala, porque eu acho que a moda, ela tem que ser circular. Eu tenho muito isso comigo. Então, como eu compro muita coisa, eu crio muitas peças, eu acho que o que eu tô usando, alguém pode usar. Então, eu tenho esse negócio também, não sei se te passaram isso. E agora, assim, não satisfeita em ter um monte de coisa para fazer, eu criei uma marca, um ateliê criativo, que é pra fluir essas coisas no qual eu gosto de fazer, eu gosto de usar. Eu gosto muito de usar brincos, assim, extravagantes. E aí, o ateliê Raíssa Reis vem pra isso, pra além de eu tá usando, as pessoas também usarem. E aí, ele vai... Esses brincos que você tá usando... Já é do ateliê. Ele ainda não foi lançado, porque eu ainda não comecei a postar as coisas, mas já, a partir de segunda-feira, ele já tá ok. Por exemplo, é você mesmo que faz. Alguns sou eu que tô fazendo, outros a gente tá pegando de fornecedor mesmo. Mas, assim, coisas com miçanga, a gente tá fazendo. Muito massa. Agora, Raíssa, para quem tá começando nessa vida de empreendimento, que a gente sabe que empreender, né, tem suas dificuldades, mas qual é o conselho que você dá para aquele ouvinte que está escutando agora, para aquele que quer empreender, aquela que quer empreender, qual é o conselho que você dá dessa experiência? Eu não sei se o meu conselho é certo, tá? Mas eu vou dizer do que aconteceu comigo. Não desista porque você não tem 3 mil reais para começar o negócio, porque você não tem dinheiro, porque você não tem um capital, porque você não tem um investimento. Eu comecei, sabe como? Eu sempre digo que para empreender você só precisa ter vontade. As pessoas encomendavam o produto, eu não tinha dinheiro, eu pegava já a parte do lucro e a parte do pagamento, eu separava. As coisas, eu não ficava com dinheiro nenhum, eu pegava esse valor e investia. E aí eu fui investindo. Por exemplo, eu comecei sem um tostão. Com lucro, né? Um tostão no bolso. Eu comecei com lucro. A pessoa encomendava, eu ia lá, comprava uma peça, comprava um chapéu, aí sobrava um dinheirinho, eu ia lá e eu comecei a aumentar o meu estoque. Graças a Deus, hoje em dia, a gente não é mais assim, né? A gente já tem um estoque grande, a gente já tem produtos, a gente trabalha até com nota, clientes às vezes pagam em 30 dias e a gente já consegue ter esse capital. Mas assim, eu vejo muita gente falando, ai, Raíssa, eu quero começar uma loja de maquiagem, mas eu não tenho um tostão. Será que não tem? Se tu economizar aquele dinheirinho, às vezes, lá do lanche, dali da roupa que você comprou, será que não dá? Dá sim, gente. Eu acho que basta ter força de vontade. E Raíssa, eu fiz um projeto chamado Circuito Sendiv, né? Que era Circuito de Empreendedorismo para as pessoas LGBT. E aí você falando sobre essa questão do empreendedorismo, a gente fez todo um trabalho de capacitação. Então, o que mais eu percebi das pessoas que são empreendedoras, que estão começando, é justamente isso. É gastar o dinheiro do seu lucro. Né? Então, a gente tinha muita dificuldade nisso quando a gente deu a capacitação para essas pessoas, porque eles falavam e relatavam justamente isso. Tinha uma vendedora de sanduíche que ela dizia, eu não tenho a minha mercadoria, que eu vendia o lanche no dia, o dinheiro todo eu gastava. Eu não tinha um controle né? Então, aquele que está empreendendo, ele vai ter que, no começo... No começo é difícil, mas apertando um pouquinho... Né? Nem que você não... Eu nem digo assim que não tire, mas deixa um pouquinho, né? Pra tentar investir, porque dá certo. Muito massa. Hoje você usa a comunicação como ferramenta de impacto. Quando você percebeu que seu trabalho traz impacto para as outras pessoas? Eu vivi momentos muito difíceis, né? Porque nem todo dia a gente tá 100%. E aí, outro dia, eu tava assim, sabe aqueles dias que tu tá assim, eu quero sumir da internet, eu já vou deu acabar essa vontade, com isso aqui. Assim, de dizer assim, não, dá vontade, às vezes dá vontade. Desiste da internet. Vou sair da internet, vou tentar viver no off. Aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela era minha cliente na SLZ e hoje em dia ela é seguidora e ela se tornou até amiga, né? Que eu costumo dizer que os meus clientes seguidores, eles são tudo amigos, né?
E ela me mandou uma mensagem assim, sabe assim, quando tu não tá esperando uma mensagem, ela me mandou no direct. Ela falou assim, Raíssa, eu tava aqui tão triste porque eu saí do emprego, mas eu tô te vendo com tanta vontade de viver, vencer, que eu já botei aqui na minha cabeça que eu vou criar um negócio, vou montar uma lanchonete. Ela tá com a lanchonete dela, ela tá vendendo os pastéis, as bombas, coxinha. E ela me mandou um texto, assim, que eu chorei. Eu falei assim, caramba, eu tô aqui querendo desistir de uma coisa que já tá tão firmadinha. E a pessoa acabou de perder o emprego, tá ali tentando criar um negócio e me mandou dizendo que eu sou inspiração. Como é que eu vou desistir? Não vou, se é ali um pouquinho que eu faço. As vitórias que eu vou ganhando, as pessoas estão se incentivando, estão sendo inspiradas, então por que eu vou parar? Né? Aí eu fiquei assim com aquilo na cabeça. Nesse dia eu falei assim, cara, eu não vou conseguir te responder agora, porque eu quero te responder com calma, eu vou te mandar um áudio, porque essa mensagem me impactou tanto que eu fiquei assim, eu disse, meu Deus do céu. E hoje eu vi que ela saiu do emprego realmente, ela tá montando o negócio dela e tá dando super certo. Eu acho que assim, às vezes a gente pensa que não tá incentivando as pessoas e tá, né? É muito doido isso. É verdade. Aí se tu sente que carrega, aí tu fala muito bacana, que você fala, dá esse incentivo também às pessoas, né? Porque a gente, como tu falou, eu também tenho várias vezes que eu penso assim em desistir em várias situações. E são essas mensagens, às vezes, quando tu menos espera, chega uma pessoa e diz assim, cara, continua, né? Então, eu preciso de ti, cara, tu me ajudou naquela situação, muito obrigada e tal. Então, isso me incentiva muito, muito em relação a isso. E aí, quando tu vai pra rede social, você é influenciadora nesse sentido, tu sente que tu carrega essa responsabilidade, assim, na tua atuação? Eu falo disso, que a gente carrega. Eu sempre tento levar muita verdade no que eu posto. Por exemplo, se chega uma marca... Tô falando da minha vida como influencer digital. Se chega uma marca que quer me contratar e eu não faço aquilo, eu não uso aquilo, eu não consumo aquilo, eu sempre vou despachando, digo não. Porque o teu público, as pessoas que convivem contigo, que te veem todo dia, elas sabem quem é você. Por exemplo, se chegar pra mim uma marca que, sei lá... Porque eu não queria citar. Sei lá, se chegar algo que eu não consumo, que eu não como, por exemplo, eu sou alérgica a camarão e caranguejo, a sururu, essas coisas assim, eu sou alérgica a tudo. A qualquer tipo de marisco. Se chegar uma empresa pra mim e falar assim, eu quero que tu presente no meu restaurante, quero que tu foque no camarão e caranguejo. Eu não vou fazer isso, porque as pessoas sabem que eu sou alérgica, então eu não vou estar trazendo verdade. Então, assim, eu acho que a gente tem muita responsabilidade em tudo. No político, no cultural, em tudo. Então, qualquer coisa que você poste, você tem que postar a verdade e postar aquilo que você acredita. Porque senão, se o teu público que tá ali todo dia contigo vê algo que não condiz com você perde totalmente a credibilidade. Então, eu sempre faço isso. Eu sempre tento, o tempo todo, demonstrar o que eu faço. Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu tô descabelada ali no Instagram e eu posto mesmo, vocês sabem. Meus amigos até brincam, meu Deus, você vai te arrumar, não sei o quê. Cara, mas eu sou essa bem daqui. E eu acho que, assim, trazendo verdade pra sua vida, tanto pro lado profissional, pra qualquer coisa, dá super certo. Raíssa, além dessa história que você contou recentemente, já teve alguma história, assim, alguém que já falou assim, que você já marcou muito por causa do seu trabalho, por causa que já se sentiu marcado por conta do seu trabalho, assim, uma outra história? Eita. É tanta coisa, às vezes, que chega pra gente. Deixa eu pensar. Já aconteceram pessoas que até mesmo pessoas pretas que começaram a criar conteúdo, elas falam, Raíssa, eu me inspirei aqui, inclusive o Natan da Liberdade. Esses dias eu encontrei ele, né, no ensaio do Boi da Floresta que eu fui, e ele falou assim, mãezinha, eu adoro ele, eu sou apaixonada por aquele menino. Ela falou assim, deixa eu te falar, tu me inspira muito, o jeito que tu cria conteúdo, eu acho muito legal. Então, ele sempre fala que alguns conteúdos que ele faz, que ele se inspira muito, sabe?
E aí, tipo assim, eu acho que é uma das pessoas que fala muito, o pai Isso maior é muito bacana, também. né? Quando é uma pessoa preta falando... Sim, e eu vejo que lá na Liberdade, inclusive, tem crescido muito os criadores de conteúdo, né? Tem muita gente preta fazendo um trabalho muito legal, mostrando. E eu fico, assim, muito feliz quando alguém chega e fala que se inspirou em criar conteúdo por causa de mim, ou que, ai, Raíssa, eu gosto do jeito que tu posta tal coisa. E aí eu fico muito feliz. Agora vamos falar de futuro. O que você ainda quer construir enquanto empreendedora e influenciadora? Olha, eu sempre falo que eu quero consolidar os meus negócios. A Raíssa Digital Influencer é uma coisa à parte, porque a gente não sabe até quando esse trabalho vai existir, né? E eu acho que agora é hora de ser inteligente. Se eu tenho o poder de divulgar o meu trabalho da SLZ, meu trabalho do armário compartilhado, que é uma coisa que talvez a gente vê aí até hoje, locações de vestidos, né? Que antigamente era muito presente. Então, assim, se eu puder elevar o meu negócio o tempo todo, é o meu foco de crescer. Tanto as minhas lojas, os meus negócios, porque um dia, quem sabe, a gente pare, né? De ser digital influencer. Mas pretende, assim? Não, mas assim, vai que acontece, vai que acaba a profissão, né? A gente não sabe. Raíssa, a gente sabe que esse mundo virtual, né? E a gente tem que usar a nosso favor também, Isso, né? a gente tem que... Ser influente é algo muito desafiador. E a gente sabe que as pessoas pretas é as que mais passam por situações, né, bem terríveis. Uhum. Já aconteceu assim, de você já passar por alguma situação de racismo, assim, que tu já passou assim, que tu já se sentia assim, poxa, isso aqui foi ou então a empresa foi racista, né? Tu já passou por essa situação na rede social ou em alguma empresa que tu se sentiu um pouco constrangida em relação a isso e que tu disse, não, isso aqui foi racismo. A gente sempre passa, né? Até aquele racismo, né? Disfarçado, a gente sempre passa. Mas assim, eu já passei com a minha irmã em um show no qual, assim, a gente tava na frente de uma pessoa e aí ele falou assim, meu Deus, cabelo duro, bem na minha frente. E isso, assim, a gente nunca tá preparado. Nunca tá. A gente fala muito sobre isso. Eu sempre falei, sempre estive em várias palestras, eu sempre falo sobre como a gente deve se portar, o que a gente deve fazer. Mas quando acontece... Com a gente, parece assim que a gente trava porque a gente não é preparado psicologicamente realmente pra isso, né? Porque a gente fica pensando, meu Deus, como é que a pessoa, em sã consciência, pode fazer isso com um ser humano? E aí a gente passou com a minha irmã e eu me tremia toda. Só que assim, a gente tava rodeada de muitos amigos e eles, né, foram lá, combateram, chamaram a polícia e aí a gente conseguiu, né, reverter a história, mas eu mesma fiquei paralisada total. E é muito triste isso, né, e de a gente ainda viver essas coisas e falar sobre isso é muito triste. Você nunca passou essa situação assim, por exemplo, nas redes sociais? Não, eu acho que é porque meu nicho ele é tão assim abençoado que as pessoas, a maior parte são pessoas pretas que estão ali, que me seguem. Então, assim, nas redes sociais isso é muito bacana, né? Isso porque é muito bom, você acaba fazendo um trabalho de aquilombamento também nas redes sociais. É a minha comunidade que tá ali. As pessoas vão se identificando com o trabalho da Raíssa dentro desse lixo de empreendedorismo, que é a economia criativa, que a gente sabe que ainda é um tema que tem suas dificuldades, sim. que não é fortalecido, e aí eu até queria te falar a importância também de fortalecer a economia criativa, né? Porque, por exemplo, a gente hoje não tem, por exemplo, crédito para microempreendedores, né? Para que é muito difícil, né? Em relação a isso, qual é a tua visão em relação a essa situação? Ai, meu Deus. Fiquei pensativa agora. Olha... Porque a gente sabe que não é só empreender.
é importante A que gente haja precisa uma da política. base, né? É Políticas importante que dê incentivo, cartas de a economia crédito, isso. né? Principalmente para pessoas de periferia, não existe. Tem alguns projetos, algumas empresas que têm feito isso, né? Inclusive, eu até participei do Energia Feminina, do Grupo Equatorial, que eles têm feito esse trabalho. Que inclusive está acontecendo Tá lá acontecendo também na na Casa Liberdade, né? Prospera, E é, que é um trabalho de uma capacitação muito empresa bacana. que, assim, é uma das pioneiras que investem mesmo. E é muito legal isso. Mas, assim, outras que talvez têm tanto dinheiro e não fazem, né? É muito ruim isso. E a gente sabe, assim, que dentro da periferia, para quem mora dentro da periferia, que quer empreender, as dificuldades são imensas. Sim, totalmente. Primeiro porque você tem que sustentar a família, você tem que se sustentar filhos e ainda empreender. E quando você não tem um incentivo de políticas públicas, que aí é algo que eu falo. Não existe política pública para a economia criativa. É verdade. Né? Não existe. A gente não tem uma política efetiva de economia criativa, de potencializar ou de fortalecer a economia criativa. Sim, não né? tem. E uma das linhas principais é a linha de crédito, né? Sim. Porque se tivesse, talvez seria muito mais fácil para todo mundo, né? A gente teve agora, recentemente, a Feira da Preta, e que eu falo muito que é uma companheira que, inclusive, é lá do bairro da Liberdade, Sim. que faz a Feira da Preta, que hoje está tendo dificuldade de fazer, né? Porque, primeiro, não é interessante para os governos fazer uma feira preta. E a gente precisa falar sobre isso, né? Não é interessante dar visibilidade para os empreendedores pretos. E ela sempre fala que ela tem várias dificuldades em relação a isso. Ou seja, tem que estar pedindo para um, para outro. Como eu te falei. E a maior luta dela é justamente essa, né? Criar mecanismos, né? Até hoje ela tenta criar mecanismos de linha de créditos para que essas empreendedoras pretas continuem, porque não é só a feira. Sim, né? Porque às vezes ela precisa o quê? Do transporte, não tem como ir ou não tem como investir em mais produtos. Porque para você estar na feira, eu já passei por isso. A gente precisa de uma variedade de produtos. E às vezes até a variedade de produtos é muito difícil, porque a pessoa não tem dinheiro para estar lá e fazer várias opções, né? Então, assim, é cada vez mais difícil, mas é difícil. É desafiador. Onde você quer chegar e quem você quer levar junto? Olha, eu acho que eu quero ter uma estabilidade no meu negócio, na minha vida pessoal e financeira. Porque, assim, às vezes a gente passa dificuldade, né? Não é porque a gente tá ali trabalhando o dia todo que às vezes a gente não tem ali um perrengue, um mês ou outro. Então, eu quero sair dessa, às vezes, de tá meio que no... Como é que eu falo? Chegar ali no limite, né? Ai, consegui pagar tudo, mas nem fiquei com... Não consegui guardar, né? Às vezes a gente tem muito isso. Então, eu quero ter estabilidade no meu negócio, quero ter estabilidade financeira. E minha família. A minha família é a pessoa que mais me incentiva e as pessoas que eu quero levar, assim, pra minha vida. Pra minha vida, eu quero que cresçam junto comigo. Eu acho que, assim, a minha mãe, ela conseguiu me dar tudo que ela podia, né? Quando a gente... E é muito bacana quando a gente tem a família como base. E a minha mãe, ela sempre me incentivou em tudo. Sempre quis que eu tivesse bons estudos, porque ela disse que o estudo é a base de tudo, né? Então, assim, o que eu puder fazer pra ela estar bem, pra ela ir pra onde ela quer, comer o que ela quer, eu vou estar fazendo. Diz assim uma frase que defina a Raíssa. Criativa. Agora a gente vai fazer uma brincadeira muito bacana, que é um bate-bola. Uma palavra que define sua trajetória. Perspicaz. Uma referência feminina. Minha mãe. Um medo que você venceu. De ser sozinha. O que te move hoje. A minha família. Um conselho para quem está começando. Não desista, porque as coisas vão parecer difícil, vai parecer que você não tá no caminho certo, que tem muitas batalhas para vencer, mas não desiste, persiste, porque é ali o caminho, porque quanto mais difícil é porque ali é o caminho, porque nada que é grandioso vem fácil. Né? Nada na vida é fácil. E quando tá cheio de perrengue ali, é porque é ali que é o caminho.
Raíssa, tu falou uma coisa importante aqui, que eu peguei o fiado, a história aí, é que tu disse assim, eu perguntei o medo que você venceu, não foi isso? E você falou sozinha. Sozinha em que sentido, assim? Porque eu tinha muito aquilo que pra gente fazer algo, a gente precisa fazer com alguém. E aí, eu sempre quis muito viajar, tá aí? Meus seguidores que sabem, eu sempre quis muito viajar pra tudo quanto é lugar. E eu ficava, não, eu só vou quando minha irmã for, eu só vou quando alguém for comigo. E hoje não. Eu fico montando vários roteiros de viagem e eu já viajei muito só. Então, assim, é uma coisa que eu tinha muito medo e que a minha vida financeira e, assim, essa maturidade me ajudou. Porque a gente... Por exemplo, quando eu era criança, nem nos meus sonhos eu imaginava viajar para outro estado. Porque, né, às vezes a gente... ali tudo difícil, nossos pais não têm dinheiro. Eu nunca fui uma criança que viajou para lugar nenhum com os meus pais, assim, viajava ali pro interior e tal. E aí consegui conquistar isso. E ir sozinha é muito legal, né? Porque eu sempre gostei muito de cultura, de conhecer museus, de conhecer lugares. E eu tenho feito muito isso. E eu vejo que dentro da tua rede social, quando você faz essas visitas, você sempre relata, né, na rede social. Sim, eu gosto. Eu gosto bacana. muito de ver as coisas, de mostrar para as pessoas sobre a minha visão também. Então, eu gosto de ir para museu, eu gosto de ali comer alguma comida típica do local. Eu gosto muito disso. Raíssa, muito obrigado por de estar nada. estar participando aqui do Pode Aquilombar. Para mim foi uma honra ter você aqui, essa mulher preta, influenciadora, empreendedora. A gente sabe que não é fácil empreender sendo mulher preta. E a gente está falando de várias outras dificuldades que a gente tem. Sim. Né, de políticas públicas mesmo, né, dentro desse cenário, principalmente para as pessoas pretas, né, que a gente sabe que não tem tanta visibilidade e que é importante ocupar. Então, eu achei muito interessante quando você falou assim... Eu não participava, mas eu comecei a participar porque ou a gente ocupa ou a gente pede mais espaço. Sim, né? sim. Então, isso foi muito bacana. Então, eu só tenho que agradecer Obrigada. por você participar do nosso podcast. Eu adorei. Falar um pouquinho da sua história. E fluiu, passou tão rápido. Também achei, passou bem, bem rápido. Mas assim, a sua história enquanto influenciadora, essa trajetória também da Madre Deus, essa tua vivência na Madre Deus, né? Que é muito forte a cultura também, né? Sim. Nasceu, foi pro Barrica, passou 10 anos no Barrica, e dali saiu essa influenciadora e essa empreendedora de um movimento cultural, né? Sim. De um movimento cultural. E não satisfeita, até me doei para participar da comunicação da turma do 5º, a minha escola querida do coração. E tô lá, né? No 2º ano já. E eu tenho certeza que esse episódio vai incentivar muitas mulheres pretas e da periferia, empreendedoras e criativas, né? E com certeza essa juventude preta que deseja seguir essa digital talentosa que é a nossa amiga Raíssa Reis, né? Então, eu só tenho a agradecer, né? E sigam o nosso podcast, sigam aí a nossa influenciadora Raíssa, né? Pode falar aí o seu arroba. Meu arroba é Raíssa Reis PR. Pois é, sigam lá ela, sigam o nosso Pode Aquilombar, tá? As nossas redes sociais. Esse episódio aqui foi maravilhoso, né? E fiquem atentos, gente, porque a gente vai ter outros episódios com pessoas que têm uma potência gigantesca na nossa capital São Luís, essas pessoas pretas que a gente quer dar voz e quer fazer com que outras pessoas pretas possam se fortalecer nesse aquilombamento. Obrigada.